Boa tarde, pessoal! Vamos para mais uma aula. Hoje a gente vai falar sobre o folclore. Então, deixa eu ir diminuindo aqui a musiquinha de fundo. Hoje, uma quarta-feira, dia 11 de agosto, dia do estudante. Parabéns você, estudante, que está aqui assistindo a essa aula. Um cheiro para vocês. Eu posso estar falando com a minha turma, como eu posso também estar falando com a turma de outras professoras da escola Zulima Pinho Alves. Não tem problema. Para quem não me conhece, tentem aí descobrir de quem é essa voz. Sim, você só irá ouvir a minha voz. Eu não apareço nas gravações dessas aulas porque assim, pessoal, eu sou muito bonita, sabe? Aí a minha beleza ofusca. Brincadeira, pessoal. Vamos lá. Folclore é essa atividade, essa festividade que a gente costuma comemorar no dia 22 de agosto. E essas coisinhas aí, essas fotinhas, essas criancinhas que vocês estão vendo aí, muito infantil para alguns, para outros não, vocês já conhecem. O Saci. Deixa eu pegar aqui meu laserzinho que eu gosto. Né? Eu tenho o Saci. Aí eu tenho... Ai, minha gente, esqueci o nome dessa coisinha aqui. Depois eu lembro. Curupira, Iara. Essa indiazinha que eu tia não lembro o nome. Lobisomem, a mula sem cabeça. Então, são histórias do folclore que vocês já conhecem, estão cansados de saber, só que são personagens do folclore que não fazem parte da nossa cultura. Que cultura? Cultura pernambucana. Nós moramos em Pernambuco. Nós somos pernambucanos, então nós precisamos saber que o nosso folclore, as nossas lendas, todas as coisas que fazem parte da nossa cultura é tão rico quanto a cultura dos outros estados, que são representados aí por essas figuras que vocês estão vendo. Então, não, pessoal, não. Você não vai ouvir da professora aqui nessa aula a história do Saci, a história do Curupira, a história da Yara, do Boto... Não, 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 não. Você vai hoje ouvir da professora que está falando com você sobre a cultura do teu estado, sobre a cultura do meu estado, que é Pernambuco. E que a gente não chama muito de estado, não. Quem é bairrista? O que é bairrista, pessoal? É aquela pessoa que gosta do estado que nasceu, que curte as coisas que tem no seu estado. Essa pessoa se chama bairrista. E as pessoas bairristas de Pernambuco costumam chamar Pernambuco não de estado, mas sim de país. Então, nosso país, Pernambuco, tem muita coisa para nos mostrar, muita coisa para a gente aproveitar. Então, vai para um lugar mais calmo, se você puder. Deita a tela do teu telefone para que a tela aí fique maior. Se você estiver vendo numa televisão, beleza. Se você estiver vendo de um computador também, tranquilo. Só dando aqui alguns informes para você se habituar melhor com a tela e aproveitar melhor a aula. Outra coisa, se você precisar, pode dar uma pausa aí em qualquer momento aí do vídeo, porque você precisa beber uma água, você precisa ir ao banheiro, a mãe chamou, o pai chamou, a avó chamou, não tem problema. Dá uma pausa que é para você não perder a explicação sobre o nosso folclore, tá bom? Então, vamos lá. Começando, pessoal. Nosso folclore, ele é riquíssimo. Folclore é aquela manifestação cultural, como vocês já devem ter visto no videozinho animado que foi mandado antes, que engloba as manifestações culturais de um estado, as manifestações religiosas, comida, a lenda, a dança, o jeito de se vestir, o jeito de falar, e tudo isso é passado pela tradição oral. O que é tradição oral? É aquilo que é passado, falado, contado de uma pessoa para outra.
E a gente tem essa característica aqui no nosso estado porque as nossas avós, ou as nossas bisavós, ou as nossas tataravós, eita que eu fui longe, hein? Traziam essas questões culturais para as nossas mães, para as nossas avós, e elas vão passando de família em família, para pessoa para pessoa. Então, certamente a tua família, tua mãe deve saber, as tuas tias, se você tiver, ou a sua vovó que ainda estiver viva, vão saber contar para vocês histórias de quando eles eram crianças, ou histórias que envolvem medo, ou histórias de alguma receita que a mãe dela fazia. E essas histórias elas vão passando de mãe para filho, de filho para filho, e isso vai perpetuando na tradição oral do nosso povo. Nós vamos começar com as lendas do nosso estado, as lendas do nosso país Pernambuco. Por que a professora fala país Pernambuco? Porque você um dia irá saber que Pernambuco já foi um país. Sim, nós somos um povo de revolução. Por alguns breves dias, muito e muito tempo atrás, Pernambuco se emancipou do Brasil e se tornou um país, certo? Então, por isso que a gente que gosta de meme, que assiste o Recife Ordinário, o Paulista Ordinária, gosta e já ouviu falar sobre essa expressão, Pernambuco, meu país. Então, a gente vai ouvir hoje e vai começar agora das lendas de Pernambuco. Aqui eu quero dar uma explicação. Pessoal, lendas são histórias. Histórias que são contadas. São verdades? Não. Então, eu sei que muitas das famílias de você, meu aluno, ou aluno de outra professora que esteja me escutando, são famílias evangélicas, que não gostam, que não tratam, que não conversam sobre esse assunto e vocês têm todo o direito de não falar. Aqui é só uma explicação. Não significa que você vai acreditar no que a professora está falando. Tá bom assim? Então, bora lá. Em Pernambuco, nós temos várias lendas. Várias. Eu trouxe para vocês apenas 4. Das 4, eu só vou contar 3. A mais conhecida, a perna cabeluda. Essa daqui é uma lenda chamada do Palhaço do Coqueiro, que é uma lenda que surgiu no Janga, aí pertinho de vocês. Essa daqui, quase todo mundo já ouviu falar, que é da comadre Fulozinha. E essa daqui, possa ser que você já tenha ouvido falar ou não, que é a do Velho do Saco. Alguns chamam de Velho do Saco, outros chamam de Papa-Figo, não tem problema. É o mesmo significado da lenda. De novo, pessoal, a professora vai contar, mas não é com o intuito de que você acredite. E nem com o intuito que você fique com medo. Lendas são histórias. Histórias que são contadas de pessoas mais velhas para as pessoas mais novas. E agora a professora vai contar para você, tá bom? Então, vamos começar com a lenda da perna cabeluda. Imagine você que há muito, muito tempo atrás, quando a nossa cidade ainda existia as ruas desertas, a iluminação ainda não era muito boa, um jornalista daqui, que ainda está vivo, chamado J. Ferreira, começou com uma história na rádio de que existia uma perna cabeluda que saía pulando pelas ruas do Recife, assustando e batendo nas pessoas. Como assim, professora? Pois é, minha gente, uma coisa que não tem lógica. Uma perna sem o corpo, que era muito cabeluda, mas ninguém sabia se era uma perna de homem, se era uma perna de mulher, e que saía pulando pelas ruas do Recife quando anoitecia, e sempre gostava de pegar pessoas que estavam desprevenidas pelas ruas. Conta J. Ferreira, há muito tempo atrás, e quando os rádios ainda eram rádios que contavam histórias, contavam novelas, que a perna cabeluda perseguia as pessoas que costumavam ir tarde para casa. E aí, essa perna cabeluda, essa danada dessa perna, costumava dar aí um chute nas pessoas, assustando todo mundo por onde passava. E as pessoas costumavam acreditar, pessoal,
Se era J. Ferreira que estava falando na rádio, que tinha uma perna cabeluda por aí andando, batendo nas portas das casas e chutando o povo que estava na rua de noite, tu já pensou que o pessoal começou a acreditar nessa história da perna cabeluda? Pois é, ninguém nunca viu a perna cabeluda. Eu não conheço ninguém que tenha dito assim, eu vi a perna cabeluda, mas quase todas as pessoas antigas conhecem a lenda da perna cabeluda. Ela é tão famosa que alguém criou até um quadrinho daqui da perna cabeluda, ó, batendo na pessoa e a pessoa gritando, socorro, polícia. Mas quando a polícia chegava, se é que a polícia chegasse, não encontrava nenhuma perna. Depois de muito tempo, J. Ferreira confirmou que a história da perna cabeluda foi uma invenção dele para aumentar lá a publicidade, para aumentar assim, o número de espectadores que ouviam as suas histórias na rádio, né? Então foi uma sacada dele como jornalista e que prendeu a atenção da população durante muito tempo. Deu tão certo, pessoal, que a história da perna cabeluda até hoje todo mundo conhece. Pelo menos as pessoas mais velhas. E vocês agora estão conhecendo essa lenda da perna cabeluda. Uma lenda que não tem nem pé nem cabeça, né, pessoal? Quer dizer, pé tem, né? Não tem cabeça. A próxima lenda que eu vou te contar é a lenda do palhaço do coqueiro. Por que se chama palhaço do coqueiro? Não faço ideia, minha gente. Conta-se que esse palhaço do coqueiro, ele era filho de um palhaço muito famoso aí pelas bandas do Janga, de Paulista, que viviam no circo que tinham por aí. O pai dele era muito famoso e era muito divertido. Todo mundo ria do pai dele. E ele quis, né, ingressar na profissão do pai, se tornando também palhaço. Só, minha gente, que ninguém ria das palhaçadas dele. Ele ia para a frente do palco, ele fazia as palhaçadas e ninguém ria. E aí ele ficava tão triste, tão triste, tão triste, que subia no pé de coqueiro para olhar a lua. Essa lua aqui que a gente chama de lua minguante, que parece que ela está sempre sorrindo para o palhaço, né? Então, é a história do palhaço do coqueiro que enlouqueceu, ficou triste. A história do palhaço é essa. Ele ficou triste porque as pessoas não riam das piadas que ele contava. E aí, quando era noite de lua cheia, ele saía pelas ruas do Janga para assustar as pessoas vestido de palhaço. Essa é a história. Essa é a lenda. Lembra, lendas são histórias que são contadas, tá certo? Não significa que você vai ver um palhaço por aí. A da comadre Fulozinha, quase todo mundo sabe, né, pessoal? Comadre Fulozinha é como se fosse uma índia que vive nas florestas, que costuma dizer que ela protege os animais da floresta ou protege os animais da mata, que protege aí as plantações. Vocês que vivem aí em áreas aí que tem muitas árvores, já podem ter ouvido a história da comadre Fulozinha. As pessoas mais velhas costumam dizer que ela costuma assoviar. Se você escuta o assovio de longe é porque ela está perto. Se você escuta o assovio de perto é porque ela está longe. E aí tem muita gente que conta, que jura de pé junto, que já viu a comadre Fulozinha na mata e que não quer nem conversa com ela. Comadre Fulozinha é uma lenda do nosso estado. Ela é nossa. Aqui não tem lenda do Saci, não. Aqui é a nossa lenda da comadre Fulozinha. E por último, a do Homem do Saco, que aí quase todo mundo conhece. Sabe por que todo mundo conhece? Porque quando você era pequeno, ou talvez o seu pai era pequeno, a sua mãe era pequena, e que ia brincar na rua, e a mãe dela chamava, fulano, vem pra casa, porque já tá ficando tarde. E menino sempre costuma ser teimoso, né? Menino nunca vem para casa quando o pai chama. Aí a avó de vocês diziam para a mãe de vocês ou para o pai de vocês: o velho do saco vai passar e vai pegar você, hein? E essa é a história do velho do saco, que costuma pegar crianças e botar no saco para tirar alguma coisa delas, que eu não vou dizer o que é,
para fazer alguma coisa também, que eu vou dizer o que é para não assustar os meninos mais novinhos que estão ouvindo a professora. Então, essas são as lendas de Pernambuco, mas tem muitas outras, muitas outras, que se você tiver curiosidade e quiser pesquisar, você coloca lá no Google Recife Assombrado, e aí você vai ler sobre as lendas do nosso estado, tá bom? Então, como eu ia dizendo a vocês, folclore não é somente lendas. Folclore também, né, ele agrega outras questões, outras manifestações de costumes do nosso estado. Então, já que a gente está falando sobre o nosso estado, o nosso país, Pernambuco, eu agora vou te mostrar outras manifestações culturais, que são as manifestações artísticas do nosso estado. Que são, primeiro, que vocês devem saber que o frevo, ele é reconhecido internacionalmente e ele é patrimônio cultural da humanidade, o frevo, porque é um ritmo e também é uma dança do nosso país, Pernambuco. Fomos nós que começamos essa dança, fomos nós que propagamos essa dança para o mundo, e está aí o mundo hoje conhecendo o frevo como uma manifestação cultural do nosso estado. Então, faz parte do nosso folclore, o frevo. Assim como faz parte do nosso folclore essa festinha aqui, que são os maracatus. Isso é mais para o interior do estado, mas tem os maracatus, assim como as festas de São João aqui são muito grandes. A gente comemora bastante essas festas de São João por aqui. São bem vivenciadas. Também em nosso estado existem as festas religiosas. Eu trouxe aqui apenas a festa de Nossa Senhora da Conceição, que ela é considerada a padroeira do Recife, mas eu sei que Paulista também tem a padroeira dela, assim como Olinda também tem. Então, cada município costuma festejar e cultuar a sua padroeira. É uma festa religiosa, pessoal. E é uma festa religiosa que é comemorada há muito tempo. Então, ela faz parte do calendário local. Sendo parte do calendário local, ela entra nas festas populares. Tá bom? Assim também como as manifestações artísticas. Aí a gente tem o cordel, que é uma pintura aqui, ó, bem representada da nossa cultura, da cultura nordestina, e o artesanato de argila, de barro, que também promovem a nossa cultura, o nosso jeito de viver a vida, os vaqueiros, o sertão. Então, todo esse aparato aí de imagens que vocês estão vendo na frente de vocês fazem parte do folclore, fazem parte da nossa cultura pernambucana. E agora eu vou deixar vocês com fome. Vou sim. Sabe por quê? Faz parte também do nosso folclore as comidas. E a gente vai ver agora quais comidas, porque tem muitas, né? Vamos falar. A gente cozinha muito bem. Muitas comidas que fazem parte do nosso folclore. Trouxe para ti aí o pirão, que são o cozido. Cozido aí é com mamãe, o que ela vai cozinhar. Se ela vai cozinhar de carne de vaca, se ela vai cozinhar bode. Se tu vai comer aí outro tipo de carne, eu não sei. Mas temos o cozido, nós temos aqui as comidas de milho, que também são do nosso estado. O bolo Souza Leão é um bolo nosso. Pamonha, bolo de milho, tudo isso é da nossa cultura. Faz parte da nossa identificação. Aqui, ó, o arrumadinho de charque. Já comeu um arrumadinho de charque? Feijão, a charque, esse molhinho aqui em cima, ó, às vezes uma farofinha. Minha gente, isso é muito bom. Ai, que tá me dando fome. E aqui também, ó, um escondidinho de macaxeira com carne de sol. Minha gente, isso é... Tu já almoçou? Tu tá assistindo essa hora, tu tá de buchinho cheio, porque eu tenho certeza que tu ficou com fome agora. Ficou, não? E tem o carro-chefe. O carro-chefe
que é característico predominante de Pernambuco, que é o bolo de rolo. Só a gente que tem, pessoal, esse bolo maravilhoso, recheio de goiaba, que é o tradicional e original do nosso estado. E aí essas comidas, elas podem passar também, né, de geração em geração, né? A vovó sabe uma receita que ensinou para a mamãe, que ensinou para as titias, que ela aprendeu com a mãe dela, ou o papai também consegue cozinhar porque aprendeu uma receita com o pai dele, com a mãe dele e por aí vai. São receitas que são passadas e vocês vão aprender também, se quiserem cozinhar, né? Fazer aí uma canjica, um bolo de milho, um escondidinho aí de macaxeira. Minha gente, isso é muito bom. Ai, que deu fome. Se tu quiser sair para comer, ó, só é dar uma pausa aqui no vídeo e ir, tá certo? Então, as comidas também fazem parte do nosso folclore. Vamos ver o que mais? A cultura oral, pessoal. Olha aí um meme. Manga com leite. Tu já ouviu falar? A tua mãe dizer, menino, não come manga com leite que tu vai morrer. Tu já ouviu? Se tu não ouviu, tu não tá sendo criança direito. Pois é, pessoal. Existe essa cultura, essa crença. Não é uma crença provada. É uma crença de que se você comer manga com leite, você vai morrer. Não é engraçado? São culturas orais, culturas que as nossas vós passam para as nossas mães, para os nossos pais, que passam para a gente vai passar para os nossos filhos. E aí vocês têm várias dessas culturas orais. Aquela clássica. Menino, não pega friagem que tu vai adoecer. Já ouviu falar dessa? Não toma banho de chuva que tu vai ficar doente. Não anda descalço que tu vai pegar verme. Cultura oral. Não tem nenhuma comprovação científica, pessoal, mas a avó a gente crê e ai da gente se a gente duvidar. Outra coisa, tá com dor de barriga, tá nauseado, tá com dor de cabeça, lá vem a avó com aquele chá. Chá para você tomar se estiver gripado com a dor de garganta. A avó vai lá, chama de lambedor. Já tomasse lambedor? Pois é, faz lá aquela misturebinha, ó, um alhozinho com melzinho e toma aqui que você vai ficar bom. Menino, bebe água, menina, bebe água, que água faz bem para a saúde. São culturas orais. E tem algumas pessoas que já foram para bezendeiras. O que são as bezendeiras? Era mais assim do tempo da avó da gente, sabe? Da avó da tua mãe, tá? Não é tua avó, não. A avó da tua mãe, que acreditava que quando a criança estava magrinha, estava sem querer comer, estava tristinha, ela dizia que tinha botado olhado na criança. Aí levava para a bezendeira benzer, que era para tirar o olhado. O que a bezendeira fazia? Pegava essas plantinhas, esses galhinhos e batia na cabeça da pessoa, dizia, eu tiro uma olhada de você. Pronto, existia isso também. Que mais? O que mais de cultura oral que a gente pode dizer e que você pode escutar hoje em dia? Ah, não dormir de cabelo molhado, que fica doente. Que mais? Como mastigar direitinho para não se engasgar. Não comer comida que cai no chão, né? Para não ficar com bichinho na barriga. É cultura oral. Tá te passando, são crenças que as suas mães acreditam e passam para você. Acredito eu que você deva conhecer muitas outras que eu aqui não estou lembrada, mas que você deve ter conhecimento. Vou querer saber, hein? Então, faz parte também da nosso folclore as coisas, né, que nossas avós, que as nossas mães, que as nossas bisavós contavam nas histórias, muitas histórias. Por fim, as brincadeiras. Hoje em dia, as brincadeiras atuais são mais ligadas à tecnologia, né? Então, vocês jogam muito no computador, vocês jogam muito no celular. Mas no tempo das mamães de vocês, as brincadeiras eram na rua. Ainda tem algumas crianças que brincam na rua.
E por isso essas brincadeiras elas ainda existem, né? Então eu tenho barra-bandeira, o queimado, a bola de gude, a brincadeira com elástico, brincadeira do, sei lá, vôlei de rua, jogar bola no campinho de futebol, né? Brincar com carrinho, brincar de panelinha, de casinha, de boneca. São brincadeiras que vão passando também de geração em geração e que fazem parte do nosso folclore, fazem parte da nossa cultura. Então aqui, pessoal, a gente encerra mais ou menos aí, porque folclore engloba muito mais coisas, mas aí a gente vai trabalhando depois, né, cada um com sua professora, se ela assim desejar, sobre as outras características que o folclore de Pernambuco tem. Então vamos revisar o que a gente viu até agora? A gente viu que o folclore, né, é um conjunto de manifestações culturais e de representações do povo de cada estado. E hoje a gente viu as características e algumas coisas que fazem parte do folclore de Pernambuco, que é o estado que a gente mora. Nas lendas, a gente viu a lenda da perna cabeluda, do palhaço do coqueiro, da fumada e fulozinha e do velho do saco ou do papa-figo. Contei para vocês como é que se dava a chegada da perna cabeluda nas casas das pessoas ou nas ruas, que foi uma história contada por um jornalista chamado J. Ferreira, que contava a história da perna cabeluda no programa de rádio dele. Contei também para vocês que essa lenda da perna cabeluda é tão conhecida que alguns artistas resolveram criar uma história em quadrinhos para ela. Também contei para vocês que no Janga tem a lenda do palhaço do coqueiro e te expliquei como é que essa lenda surgiu e o que é que o palhaço do coqueiro faz. Contei para vocês também a lenda da comadre Fulozinha e também contei para vocês a lenda do homem do saco, do velho do saco ou papa-figo. Também vimos que as manifestações culturais do nosso estado, do nosso folclore, também engloba as festas. Então, nós vimos o frevo, nós vimos a festa de São João, o maracatu, que são expressões culturais do nosso estado. Nós vimos as festas religiosas, que nós também temos, e as manifestações culturais pelo artesanato e pelas pinturas. Nós vimos também a comida. Comida também faz parte do folclore. E as comidas que são predominantes no nosso estado são essas aí, dando ênfase ao bolo de rolo. Vimos também, pessoal, a cultura oral, que são aquelas histórias que as vovós contam para as filhas e que vão passando de geração em geração. Como as bezendeiras, como tomar chá para dar uma dor de cabeça, para quem está ruim da barriga, para não tomar friagem, para andar sempre calçado e qualquer outras coisas que possam serem ditas por nossas avós. E terminamos com as brincadeiras mais conhecidas da gente. Queimado, barra-bandeira, bola de gude, pular elástico, jogar bola no campinho, brincar de panelinha e por aí vai. Tudo isso aqui que a gente viu faz parte do folclore do nosso estado de Pernambuco. Pois bem, o que a gente vai fazer agora? Agora nós vamos pegar o nosso caderno aí da escola, e nós vamos copiar primeiro o cabeçalho da escola, como está mostrado aí. Então, você vai dar uma pausa no vídeo agora e vai fazer o cabeçalho da escola. Pausa o vídeo. Muito bem, pessoal. Como primeira atividade, a gente vai fazer uma pesquisa. Então, vê bem. Se você não conseguir fazer a pesquisa agora, você vai fazer as outras atividades que vão ser mandadas lá pelo grupo de WhatsApp e deixa a pesquisa por último, tá certo?
Porque o que a gente vai precisar da pesquisa? Tu vai pedir para algum adulto da tua casa contar qual era a receita médica que ele usava quando era pequeno, quando ele tinha uma dor de ouvido, uma dor de dente, uma dor de barriga, uma dor de cabeça, que a mãe dele passava, ou que a avó dele dizia e fazia com ele, tá certo? Aí, quando esse adulto que você for perguntar te contar, você vai copiar essa receita aí embaixo do teu caderno, do jeitinho que o adulto está falando para você. Então, você vai perguntar ou para sua mãe, ou para o seu pai, ou para sua tia. Mas se você tiver sua vozinha aí perto de você, você já vai direto para sua vovó, porque vovó é que sabe dessas histórias. Chega lá, faz: vovó, me conta, vovó, quando tu era pequena, o que a avó da senhora fazia quando a senhora tinha uma dor de barriga, uma dor de cabeça, assim? Ela tinha alguma receita? A vovó, quando tu estava gripado, ela fazia alguma coisa contigo? Aí tua avó vai dizer: sim, fazia. Conta pra mim, vovó, para eu escrever aqui no meu caderno, que é uma pesquisa que a gente tá fazendo do folclore, vovó. Tá certo? E aí a gente termina a nossa atividade, a nossa aula, lá no nosso grupo de WhatsApp. Beijos, meus queridos, e até a próxima, se Deus quiser.